Boa noite. No programa Opinião Pernambuco, especial Eleições, damos sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje, nós temos aqui a presença do candidato Paulo Câmara, ele que foi sorteado num momento em que estavam presentes representantes das diferentes coligações. E também temos a participação dos assessores que vão aqui me apoiar nesse programa, o Sérgio Augusto, que é jornalista, e temos também o Leão Vitor, que é cientista político. Bem, candidato, a gente começa esse debate lembrando assim que no início da sua campanha política o senhor era praticamente desconhecido do eleitorado pernambucano. E aí a sua imagem ela surgiu vinculada à imagem do ex-governador Eduardo Campos. O fato é que agora, a essa altura da campanha, o senhor já tem praticamente o triplo daqueles números que o senhor apresentava lá no início. No entanto, há muitas críticas, alguns afirmam que o senhor estaria fazendo uso político da imagem do ex-governador e que por isso que o senhor estaria nessa posição confortável. Inclusive, uma das pessoas que fazem essa crítica é a também neta do ex-governador, Miguel Arraes, a Marília Arraes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Até que ponto essa imagem do governador Eduardo Campos ela é necessária para que o senhor leve adiante e acredite que possa realmente vir a ser o governador de Pernambuco? Boa noite. É importante estar aqui hoje, podendo conversar com todos vocês. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leão. E falar um pouco sobre o que a gente vai fazer para o Pernambuco a partir de 2015. Eu tive a oportunidade, Valdir, de, ao longo da minha trajetória como servidor público, eu tenho 22 anos no serviço público, fui escriturário do Banco do Brasil, sou auditor do Tribunal de Contas e tive a honra de participar nos 7 anos e 3 meses do governo Eduardo, primeiro como secretário de administração, depois como secretário do turismo e secretário da Fazenda. E ao longo de todo esse período nós fizemos um trabalho que fez as transformações que Pernambuco hoje está apresentando, transformações que fizeram melhorar o Estado. O Estado cresce mais do que o Nordeste, cresce mais do que o Brasil, gera muito emprego, gera muita renda, melhorou a qualidade dos seus serviços. E fui escolhido por Eduardo e por um conjunto de 21 partidos a representar a Frente Popular de Pernambuco no pleito agora de outubro de 2014, nas eleições, e eu estou me apresentando a toda a sociedade pernambucana, mostrando minhas ideias, minhas propostas, quem eu sou, quem está comigo e o que eu vou fazer para o Pernambuco. Sou o candidato escolhido por Eduardo, sim, vou informar isso à população, a população precisa saber que era o candidato que Eduardo tinha escolhido para suceder ele, junto com os partidos da Frente Popular de Pernambuco, tem autorização da família para utilizar a imagem de Eduardo da maneira que eu achar adequado e vou fazer isso. Isso faz parte das eleições, isso faz parte da minha campanha política. É importante que a população saiba que Eduardo tinha um candidato, que Eduardo queria que o trabalho que foi feito por Pernambuco fosse continuado por mim. Isso vai ser apresentado com muita tranquilidade à população pernambucana. Agora, eu sou o condutor do processo. Eu lidero essa frente de partidos, eu lidero esse conjunto de ideias e propostas que estão sendo apresentadas para a sociedade e vou continuar fazendo minha campanha como eu sempre fiz. Campanha em favor dos interesses de Pernambuco e por uma melhoria dos serviços oferecidos à população. Sérgio, sua vez. Pois não, já estamos há algum tempo, depois do falecimento de Eduardo, mas aí ainda dá tempo de fazer a seguinte pergunta, né? Como é que estão os entendimentos, né, ou desentendimentos seus com os aliados ou ex-aliados depois da saída de Eduardo, saída de cena de Eduardo? Bom, Sérgio, nós temos um processo de muita discussão interna. Agora, o que eu posso lhe dizer é que nós estamos muito unidos, muito fortes, muito determinados e entusiasmados para ganharmos as eleições. Isso vai ser feito realmente nesse amplo processo de discussão. Nós estamos nos apresentando à sociedade, nós temos ideias para todas as áreas, propostas de continuidade, mas uma continuidade com avanço. Pernambuco está preparado para os desafios do século XXI, para a nova economia, para a economia do conhecimento, para a economia criativa, com inovação, com produtividade. Isso está sendo apresentado e a Frente Popular de Pernambuco está comigo. Os 21 partidos estão nos apoiando, estão nas ruas, fazendo campanha política, porque querem realmente dar uma demonstração de união e de força para que Pernambuco continue no caminho certo.
Pois não. Leon? Boa noite. Candidato, o governador Eduardo Campos tinha uma característica peculiar que era de aglutinar forças políticas, né? E aqui no Estado, ele aglutinou forças políticas, mas colocou pessoas técnicas em pontos estratégicos, como, a exemplo, o prefeito Geraldo Júlio, a exemplo do senhor. Saindo esse aglutinador político, como é que fica a característica do governo? Vai ser um governo mais técnico ou terá que acomodar as outras forças políticas que lhe darão apoio na Assembleia? Pernambuco já tem, Leon, uma forma de governar. Nós participamos do governo desde o início e criamos um modelo de gestão. Um modelo que ouve, que planeja, que executa, que corrige, que valida, que tem metas, que tem objetivos estratégicos. E esse modelo veio para ficar. É um modelo que nós governamos o nosso Estado, que vamos governar. É um modelo que as coisas acontecem, que nós fazemos o que tem que ser feito. Então, isso está muito claro. As pessoas que vão participar do meu governo, que vão me ajudar a governar Pernambuco, têm que se enquadrar na forma de governar que nós criamos, que é a forma que dá resultado, que é a forma que fez com que Pernambuco melhorasse em todas as áreas, que Pernambuco avançasse, que Pernambuco conseguisse ter o destaque que tem hoje, tanto em nível estadual, como em nível nacional, como também premiado pela ONU, por um modelo que faz, que tem as realizações. Então, nós vamos continuar nesse caminho. É um caminho em construção, mas é um caminho correto, é um caminho que vai levar Pernambuco a continuar crescendo, mas o que é mais importante, ele vai continuar se desenvolvendo e se desenvolvendo por igual em todas as regiões. Candidato, eu tive a oportunidade de estar em Portugal no ano passado, no período da campanha eleitoral para a administração, para o governo daquele país. E vi que as ruas eram muito limpas, praticamente a gente não via a propaganda política como a gente vê aqui no Recife, como a gente vê em Olinda, enfim, na região metropolitana e no estado como um todo. O que é que o senhor acha? O senhor acha que é realmente necessário colocar tanto material de propaganda nas ruas? Nós tivemos muito cuidado, Valdir, de fazer a campanha de acordo com o que determina a legislação. Então, fomos nos adaptando ao longo de todos esses meses, já faz 2 meses que nós estamos fazendo nossa campanha, buscando criar o menor incômodo possível em relação às nossas peças. E temos conseguido. O nível de reclamação que existia no mês de julho é bem menor no mês de agosto e nós vamos continuar assim. Mas o número é muito, muito grande, não? O número de Mas nós precisamos fazer a campanha. É importante que as pessoas saibam quem eu sou, quem eu represento, quem é Paulo Câmara, quem é o candidato Eduardo. Um de seus opositores, o candidato Armando Monteiro, ele chegou a anunciar que não colocaria material de propaganda. Foi o que, essa propaganda de rua, né, nas calçadas e tal, para evitar. E me parece, assim, pelo que eu tenho percebido, é que diminuiu. Agora eu percebo que começam a aparecer. Ele utilizou, na verdade, um artifício eleitoral. Naquele momento, ele quis que eu não me apresentasse e quis fazer isso. Eu me apresentei, botei minha campanha de rua. Agora que ele está começando a perder espaço nas pesquisas, eu estou crescendo, estou passando ele voltou a fazer a campanha de rua. Então, foi uma questão puramente eleitoral. Então, a cidade vai ficar mais poluída ainda a partir de agora, né? De minha parte, vou continuar fazendo o que eu me propus a fazer desde o início e dentro das regras que foram permitidas pela Justiça Eleitoral. Ok. Sérgio? Sim. Qual o seu maior desafio agora, né, com o quadro sucessório alterado seriamente, a ponto de Pernambuco ter, dessa vez, uma presença nacional como nunca teve? Desafio grande. Nós temos 2 momentos. Primeiro, de ganharmos as eleições em Pernambuco e eu continuar o trabalho que foi iniciado por Eduardo de transformações, mas com avanços, porque tem muito o que fazer ainda em todas as áreas. E também consolidar Pernambuco como parceiro estratégico de Marina. Marina sabe da importância de Pernambuco, Marina construiu um programa de governo junto com o Eduardo. Marina sabe que tem que fazer com que o Brasil mude, porque o Brasil parou. O Brasil parou de crescer, a inflação está voltando, as instituições não estão funcionando, as regras não são claras. Então, ela tem um desafio muito grande de mudar o Brasil e nós vamos ajudar a Marina, como governador de Pernambuco, a ela ter a coragem necessária para enfrentar esses desafios. Pois não. Candidato, recentemente a Marina ela recuou um pouco em alguns pontos do seu programa de governo e já que, caso haja uma eleição da Marina Silva e do senhor aqui em Pernambuco, o PSB vai ter os 2 níveis, como é que fica seu posicionamento para alguns pontos que Marina recuou, que eram justamente políticas LGBT,
e que o PSB tem um dos melhores núcleos entre todos os partidos de formulação de políticas públicas nesse sentido. Quer dizer, Pernambuco vai atrás, segue o que está no plano nacional ou vai ter uma independência em relação a isso? Pernambuco vai continuar fazendo as políticas de todos os segmentos, das mulheres, dos idosos, da juventude, do público LGBT, e isso está feito dentro da questão dos direitos civis. Nós respeitamos os direitos civis, como também respeitamos as questões religiosas, que incluem todas as igrejas. Então, isso vai continuar sendo, o Estado tem que ter esse perfil, um perfil conciliador, um perfil de respeitar as diferenças, um perfil de respeitar o que a legislação diz e o que os direitos civis já hoje garantem. Então, vamos continuar como nós sempre fizemos, com políticas avançadas e políticas em favor de todos os segmentos. Candidato, vamos tocar num outro ponto agora, que é o da mobilidade urbana. E aí é notório, né, que cada vez fica mais difícil a gente se locomover numa cidade como Recife, e não só no Recife, se você for para Caruaru, para Petrolina, já vai também encontrar um trânsito bastante caótico. O que o senhor pretende fazer para contribuir com esse problema que é tão grave, que é um problema brasileiro, mas que é um problema que diz respeito muito diretamente a nós também pernambucanos? Você foi muito feliz, Valdir, porque é um problema nacional que acontece em Pernambuco, de maneira que vem sendo sacrifício para a população andar a mobilidade do seu estado, principalmente na região metropolitana. Nós fizemos muitos investimentos nos últimos 7 anos dos corredores exclusivos de ônibus, para que o BRT, que é esse ônibus maior, esse ônibus mais confortável, tenha sua faixa exclusiva, para que as pessoas tenham mais velocidade, mais segurança e mais conforto em relação ao transporte público de passageiros. Só que sabemos que, quando da finalização desses corredores exclusivos, nós vamos precisar fazer outros, como da Avenida Norte, como também da Avenida Sul, como da BR-101, que vai de Igaraçu até Jaboatão. Então, são um conjunto de investimentos que nós vamos continuar a fazer para termos corredores exclusivos de ônibus. Fora isso, nós vamos também finalizar os terminais integrados de passageiros, os 6, para que a população também tenha mais conforto na necessidade de fazer as bifurcações em relação a outros ônibus. E vamos instituir aqui em Pernambuco o bilhete único com tarifa única, para possibilitar hoje o passageiro que utiliza o transporte público de pegar o seu ônibus e parar em qualquer parada de ônibus e pegar outro ônibus pagando apenas uma passagem, sem precisar ir mais nos terminais integrados. Se quiser ir, pode ir, porque há mais alternativas, mas se quiser parar em qualquer local, ele vai parar, vai continuar pagando apenas uma passagem. Isso é uma forma que nós vamos fazer para que haja um estímulo cada vez maior de termos no transporte público de passageiros uma maior velocidade e uma melhor qualidade. Vamos também fazer parcerias com os municípios, para os municípios implantarem também, como a Prefeitura do Recife está fazendo, as faixas azuis, que também são corredores exclusivos de ônibus dentro das cidades, porque é importante que haja... Isso não só esses municípios da região metropolitana, o senhor pensa em que um BRT, por exemplo, chegue a uma cidade como Petrolina? Não, dentro da região metropolitana, esses investimentos. O BRT não tem projeto ainda para uma interiorização? Só na região metropolitana, por enquanto. Agora, esses corredores exclusivos nos municípios da região metropolitana, que são o que Recife fez, as faixas azuis, funcionam bem. O importante é você sair de casa de manhã e saber que você vai pegar um ônibus às 7 horas e você vai chegar no seu trabalho às 7h30, porque hoje não há essa previsibilidade diante da ausência desses corredores exclusivos. Certo. Então, isso é que é importante, que isso é fundamental. Mas outra coisa, só para finalizar, é que o bilhete único ele vai vir acompanhado também com a tarifa única, porque hoje se paga 2 tarifas dentro da região metropolitana, 2,15 e 3,30. Nós vamos fazer com que a passagem de ônibus em toda a região metropolitana seja de 2,15, também numa forma de estimular as pessoas a voltarem a usar o transporte público de passageiros, ele sendo mais rápido, mais confortável e mais seguro. Vamos aos números. O BRT, pelo que me consta, há um projeto para que ele passe a transportar cerca de 170 mil pessoas, salvo engano, né? E isso dentro de uma população de 2 milhões de pessoas que usam o ônibus aqui no Grande Recife. Existem os corredores e os outros ônibus teriam que circular até chegar aos terminais. Eu vejo, por exemplo, a situação do pessoal de Paulista, né, o pessoal que mora em Pau Amarelo e tal. Esse pessoal teria que fazer um deslocamento para ter acesso a um BRT num terminal,
ou talvez fosse mais prático vir direto para a cidade. Então, assim, a impressão que a gente tem é que o BRT ele não vai dar conta desse problema, que é um problema muito maior, né? O que a gente vê, por exemplo, em São Paulo é que a cidade é totalmente cortada pelos metrôs. E aí transportam milhões de pessoas. Então, o senhor acredita que a solução para o transporte público, ela se resume aos BRTs? Não, eles são realmente essa solução? Os BRTs vão ajudar, porque os BRTs vão ter uma maior velocidade e um maior conforto. O bilhete único complementa isso, porque você não vai precisar mais ir nos terminais. Você vai pegar o ônibus onde você quiser, pagando apenas uma passagem. Então, isso também vai dar um desafogamento nos terminais. Agora, temos que também fazer gestões junto ao governo federal para expandir a questão do metrô. E agora vamos continuar investindo. Aqui mesmo na Avenida Norte, nós vamos fazer um VLT, que é o veículo, é um metrô mais avançado, o leve que vai também fazer com que essa avenida ela tenha condição também na Norte? Na Avenida Norte. Seria uma outra faixa? Ou subterrâneo. Subterrâneo? Estamos vendo o projeto, junto com a Prefeitura do Recife, para ver qual a melhor alternativa e vamos atrás dos recursos. Uma coisa que é importante, que a gente, no modelo de gestão, permite, é economizar e buscar priorizar aquilo que é importante. E hoje o transporte público de passageiros é fundamental. Como você bem falou, envolve 2 milhões de pessoas. Então temos que priorizar uma ação que envolve tanta gente. Sérgio? Sim, como é que o senhor vai dar mais efetividade e resultados, né, para a questão do abastecimento d'água, né, já que falamos em sertão, para o abastecimento d'água nas áreas mais necessitadas daquela área do Estado? A gente vai fazer o seguinte, a gente deixa essa pergunta no ar e aí o candidato traz a resposta para a gente no próximo bloco. E a gente vai para o intervalo, lembrando que você está convidado a continuar aqui com a gente, participando desse debate, em que o nosso entrevistado é o candidato ao governo de Pernambuco pela Frente Popular, Paulo Câmara. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, especial Eleições, dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Nossos colegas entrevistadores hoje são o Sérgio Augusto Moreira e o Silveira, e também o Leon Vitor, que é cientista político. Candidato, vamos para a questão que foi colocada no bloco anterior pelo Sérgio. Então, para que quem está ligando a televisão agora possa se situar, você poderia reforçar a pergunta? Sim, que é o seguinte, eu senti que chegou o momento da gente pegar e tocar na questão sertaneja, né? E por isso que eu pergunto, como que o senhor vai dar mais efetividade e resultados para a questão do abastecimento nas áreas mais necessitadas daquela região do Estado? Bom, Sérgio, é importante esclarecer que nós tivemos a oportunidade no governo Eduardo de ajudar a colocar recursos para enfrentar o problema do abastecimento d'água. Foram feitos investimentos de quase 5 bilhões de reais nos últimos 8 anos. E para você ter uma ideia dos resultados, nós tínhamos 13% dos domicílios livres do racionamento em 2007 e vamos fechar 2014 com algo em torno de 60% dos domicílios livres do racionamento. Mas muita coisa tem que ser feita, tanto no abastecimento d'água quanto no saneamento. E é importante e é fundamental as gestões junto ao governo federal para a conclusão de obras que estão se arrastando há muito tempo por total ausência de gestão por parte do governo federal para enfrentar esse problema. Você vê um caso clássico que é a transposição do Rio São Francisco, que era para estar pronta desde 2010, estamos fechando 2014 e ainda não há previsão de finalização dessa obra que é tão importante para a questão do abastecimento d'água da região do Sertão. A adutora do Agreste vai resolver a questão do abastecimento d'água na região do Agreste, mas não está andando no ritmo que deveria. E tem outras ações, como o Canal do Sertão, como as diversas adutoras que estão em andamento. Então, isso tudo é fundamental e nós vamos continuar investindo muito na questão da água para enfrentar esse problema, para que tenhamos um horizonte nos próximos 4 anos de aumentar mais esse percentual, chegar a percentuais próximos a 90% de abastecimento d'água em toda a região e enfrentar também a questão do saneamento. Nós estamos fazendo investimentos em parceria público-privada para sanear
a região metropolitana nos próximos 10 anos e temos o mesmo desafio de sanear as cidades do interior nos próximos 8 anos, de ter condição realmente de ter uma saúde pública na questão do saneamento e no abastecimento de água também. Agora, vamos ter que continuar fazendo muitos investimentos, principalmente nas regiões, nas comunidades, no mundo rural, nas comunidades rurais, para termos mais poços, mais dessalinizadores, mais ações que façam com que melhore a questão da segurança hídrica dessa região. E temos também a possibilidade de colocar em prática o plano de convivência com o semiárido, para que a gente tenha ações efetivas, preventivas e de convivência para enfrentar longos períodos de estiagem, como sofremos em 2012 e em 2013 em nosso estado. Candidato, volto no tema da mobilidade urbana, não é só apenas o metrô, o VLT e o BRT, que a gente pode pensar num modelo para melhorar o fluxo de pessoas na cidade. A obra de navegabilidade do Capibaribe, que está parada, né, que isso foi um projeto da gestão do governador Eduardo Campos, e também a questão das ciclovias, né, você ligar, conectar vários pontos da cidade através das ciclofaixas. Como é que fica isso aí na sua visão? Isso vai ser continuado. A questão da navegabilidade do Rio Capibaribe é um projeto fundamental. Eu moro junto do Rio Capibaribe, ali na Avenida Beira Rio, e há 40 anos. E desde pequeno já se falava na navegabilidade do Rio Capibaribe. Nós conseguimos tirar isso do papel no governo Eduardo, fizemos a dragagem, estamos aguardando a União fazer a liberação da questão das estações, porque ainda faltam as licenças necessárias, a União demora muito nesse trâmite, não tem ajudado nesse projeto, mas vamos terminar porque a navegabilidade do Rio Capibaribe é uma alternativa importante para a questão da mobilidade, como também a questão dos investimentos nas ciclovias. Você vê que ciclovia não é só para lazer, ciclovia também é para dar alternativas da pessoa ir para o trabalho, voltar do trabalho para casa, ou da escola para casa, para a universidade, com segurança. Por isso que precisa também ser, em todas as intervenções que o Estado for fazer para frente, ela vai ter o olhar central em relação à mobilidade por ciclovias e vamos também ver as alternativas possíveis dentro de investimento focado para isso. Quando se fala em maior investimento no transporte público, do outro lado está uma diminuição no investimento, ou pelo menos espera-se que haja uma diminuição no investimento no transporte individual. Né? Quer dizer, você cria uma faixa azul, você diminui a faixa. Você cria uma ciclovia, você diminui a faixa. O transporte público, até que ponto ele é prioritário no seu... Poderá virar a ser prioritário caso o senhor seja eleito governador de Pernambuco, em detrimento da prioridade que hoje é dada ao transporte individual? Veja, a prioridade é total. Como eu falei, são 2 milhões de pessoas que transitam na região metropolitana utilizando o transporte público de passageiros. Nós temos que fazer uma política que priorize isso. E os corredores exclusivos, junto com as faixas azuis, junto com as parcerias com os municípios, com a interligação com o metrô e com as outras alternativas, é o caminho que a gente vai investir. O transporte individual é uma opção de cada pessoa. Agora, quando você tem um transporte público, onde tem a previsibilidade de você saber que vai sair de casa, que vai pegar o seu ônibus vai chegar no trabalho em tal tempo, isso vai fazer com que a atratividade da utilização do transporte público de passageiros aumente. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas utilizem cada vez mais um transporte público de qualidade. Agora, o Estado tem que também fiscalizar, o Estado tem que ter os instrumentos de punição quem não está cumprindo bem essa questão da organização do transporte público, porque passamos muito tempo ainda sem uma organização jurídica adequada. Fizemos a licitação justamente para dar segurança para o Estado em poder cobrar e segurança para o empreendedor e poder fazer os investimentos sabendo que seus direitos e seus deveres estão garantidos. Candidato, vamos entrar no outro ponto aí, que é o ponto da educação. É notório que o salário que um professor recebe hoje aqui em Pernambuco, ele é baixo, né? A gente não pode afirmar que seja um salário digno, uma vez que a gente vê aí profissionais que entram para concursos e às vezes até de nível técnico ganhando em torno de 10 mil. Quando se fala em 4 mil parece um absurdo, parece um valor tão elevado, quando na verdade essa não é a realidade. Né? O professor ele precisaria ter um salário digno que inclusive não o forçasse a ter um expediente de 2, 3 ou 4 horas, além do que é uma carga horária normal de um trabalhador comum. Enfim, o senhor propõe um salário de R$4.000 para os professores das escolas em tempo integral e para as escolas de referência. Só que isso representa apenas uma pequena parcela da quantidade de escolas que existem no Estado. Como fica a situação dos demais professores?
Deixa eu lhe explicar. Nós temos um caminho, nós formulamos um caminho ao longo dos 8 últimos anos. Nós reformamos as escolas, nós criamos os instrumentos necessários e fizemos com que a escola de tempo integral, que eram 13 em 2007, passasse para 300 agora em 2014. Vamos ter a oportunidade, a partir de 2015, de garantir a todo aluno da rede estadual de ensino que queira estudar numa escola de tempo integral sua vaga. E isso vai ser feito com investimentos em algumas outras escolas para que ela tenha condição de receber e de fazer o ensino em tempo integral. Por que o ensino em tempo integral é o caminho? Porque a qualidade do ensino melhora muito, tanto com as aulas regulares, principalmente com as aulas complementares e com a possibilidade do ambiente escolar você ter um formato de aprendizado muito maior. Quando nós fazemos o recorte só das escolas de tempo integral e medimos através da metodologia do IDEB, nós já temos notas maiores do que o melhor estado da federação, que é Santa Catarina. Então, o caminho é a escola de tempo integral. Agora, vamos universalizar no âmbito estadual e vamos fazer parcerias com os municípios para que cada município tenha pelo menos uma escola de tempo integral municipal, que vai cuidar do aluno desde a primeira infância até o final dos seus estudos. Então, esse é um projeto que nós vamos seguir de maneira muito sustentável, de maneira muito clara. Agora, você bem falou, precisamos ter docentes capacitados e docentes bem remunerados. Nós fizemos um esforço muito grande no governo Eduardo de fazer com que Pernambuco fosse o primeiro estado a implantar o piso do salarial do professor. Apenas 5 estados hoje cumprem integralmente a lei do piso. Pernambuco é um deles. Triplicamos o salário nos últimos 7 anos e meio do governo. E agora vamos ter a oportunidade de dobrar o salário dos professores a partir de 2015, nos próximos 4 anos, e cobrar deles também um melhor resultado. Temos muito que fazer, ainda temos, mas é um claro sinal de que nós estamos buscando a recuperação da remuneração dos professores e fazer com que eles tenham cada vez mais disposição e motivação para ensinar bem um aluno e para cumprir aquilo que ele quer, que é ensinar bem e ter a tranquilidade para ensinar com qualidade. Queria fazer além dessa pergunta, eu estou com os dados aqui, o piso salarial do professor geralmente é em torno de R$2.000, o piso médio. Dobrando vai para 4 mil, sendo 70 mil professores, dá um impacto de 140 milhões mês, o que significa 1,68 bilhão no orçamento da Secretaria de Educação, que atualmente, em 2013, foi de 3,5 bilhão, ou seja, com esse aumento vai se aumentar a despesa da Secretaria de Educação em 47,81%. Como é que fica a finança do Estado? De onde é que vão vir esses recursos para esse tamanho aumento? Veja, isso é em 4 anos que nós vamos duplicar, não vamos fazer de imediato, porque realmente não tem dinheiro. Mas em 4 anos nós vamos criar as condições. Vamos criar as condições para dobrar o salário do professor, porque nós tivemos condições nos últimos 8 anos de chegar perto de triplicar. Então isso é um esforço que vai ser feito, mas é uma priorização. E buscar as priorizações são coisas que a gente já fez como secretário de administração e como secretário da Fazenda. É buscar transformar gasto ruim em despesa boa, é buscar alternativas de melhorar a receita a partir dos vários ambientes e sem aumentar imposto, porque nós nunca mandamos um projeto de lei para aumentar imposto em Pernambuco. Agora, os caminhos existem, a priorização é que tem que ser focada. Chegou a hora de focar a priorização na educação e chegou a hora de valorizar mais ainda o salário do professor, porque não há outro caminho de construção para a melhoria de todas as nossas áreas que não tenha como alicerce maior a educação. Melhora na segurança, porque o jovem vai estar livre, tendo uma boa escola, de procurar coisa ruim, de procurar envolvimento com droga, com crack. Então, tudo isso precisa ser visto dentro de uma lógica comum de política social avançada, de política social que busca, na educação, o caminho e as alternativas para as soluções dos problemas que nós temos. São muitos desafios, mas nós vamos fazer como nós sempre fizemos, priorizando naquilo que é mais importante. E a educação no meu governo vai ter o seu maior valor, que é transformar a escola de Pernambuco numa escola de referência para todo o Brasil. Candidato, como esse programa ele tem que ser bem transparente, né, ele precisa esclarecer a opinião pública sobre diversas questões que envolvem uma candidatura, tem um fato que ocorreu agora recentemente, que foi no Clube Internacional, no dia 27, uma palestra do senhor, onde, segundo a denúncia, né, de um professor da rede pública, teriam sido mobilizados professores e estudantes, e isso foi também destacado na imprensa local, professores e estudantes, para participar daquele ato, que seria, segundo a denúncia, uma palestra mais eleitoreira do que mesmo uma palestra com vários candidatos
como, por exemplo, isso que acontece aqui no Opinião Pernambuco, quando a gente ouve vários candidatos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que de fato aconteceu? Porque, inclusive, há a informação de que teria vindo ônibus do interior, pago pela Secretaria de Educação, com alunos e professores para participar desse evento. Veja, foi feito realmente um evento no Clube Internacional, onde nós apresentamos nossas propostas da nova escola integrada, que é isso que eu lhe falei, que é a escola que vai possibilitar o ensino em tempo integral para todos os alunos da rede estadual e fazer também parcerias com os municípios para que haja as escolas de tempo integral nos municípios. Não foi um ato político? Foi um ato de apresentação das nossas propostas, onde convidamos a comunidade escolar. Agora, não há uso de recurso público, nós não admitimos isso, nós nunca admitimos isso. Eu fui um gestor muito responsável na Secretaria da Administração e na Secretaria da Fazenda. O secretário da Educação é um colega meu, auditor da Receita Federal, uma pessoa que não admite esse tipo de coisa. Então, foi espontâneo, foi convidado as pessoas, participou quem quis, quem achou conveniente essa participação. Agora, há um reconhecimento da comunidade escolar no âmbito do Estado de Pernambuco, naquelas pessoas que querem uma melhor educação, que querem trabalhar uma discussão séria sobre a educação, que foram, porque elas acreditam no nosso governo, acreditam na nossa forma de pensar, confiam em mim como governador de Pernambuco. Então, tinha muita gente mesmo. Nossos atos estão muito representativos por pessoas que querem colaborar, tanto no programa de governo, mas principalmente me colaborar comigo para governar Pernambuco. Sério? Sim. O senhor acha que o atual número de secretarias e demais entidades estaduais não merece, falando já em enxugamento, não merece um enxugamento por razões de economia? Como é que está o seu projeto nesse sentido? Nós não estamos ainda focados nessa questão de número de secretarias. O momento ainda não é esse. Mas nós vamos trabalhar, sim, para ter uma estrutura estatal cada vez mais enxuta. Agora, olhando para que ela funcione bem, que ela ofereça serviços de qualidade que cheguem a toda a população. Então, nosso foco vai ser esse. Temos uma estrutura enxuta, sem desperdício, mas que faça com que os serviços sejam de qualidade. E nós fizemos isso ao longo dos 8 anos em que eu fui secretário da administração, participei da reforma administrativa como secretário da administração, depois como secretário da Fazenda também participei e sempre buscamos fazer o número de secretarias de acordo com as necessidades. No primeiro momento era importante ter mais secretarias para empoderar algumas políticas públicas que precisavam de um status de secretaria para que ela pudesse avançar. No outro momento, com a política já consolidada, nós pudemos diminuir o número, como diminuímos. E eu tenho um entendimento, a partir de 2015, que ainda dá para diminuir ainda um pouco mais, para termos condições de ter um Estado com número de secretarias menor, mas que funcione oferecendo os serviços que a gente quer que ofereça, que chegue cada vez mais perto da população. Qual a sua opinião sobre o Mais Médicos? Eu acho que o Mais Médicos hoje tem sua validade, tem sua necessidade. Agora, ele é fruto de uma ausência de política de planejamento para os cursos médicos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos em Pernambuco, na década de 80, 470 vagas nos cursos de medicina. Em 2008, esse número era 290, ou seja, a população cresceu e diminuiu o número de vagas de médicos nas nossas universidades. Foi feito um esforço muito grande no governo Eduardo para que se abrisse novos cursos de medicina. Então, foram feitas parcerias com as universidades federal, se abriu o curso de Petrolina, a Universidade de Pernambuco abriu cursos no interior também de medicinas, as entidades filantrópicas nos ajudaram nesse processo e as entidades privadas. Hoje vamos ter condições, no futuro próximo, de formar cerca de 700 médicos, para que haja cada vez mais condição de termos mais médicos trabalhando no nosso estado e não precisarmos, no futuro, de importar médicos como estão fazendo com os mais médicos. Isso seria uma meta de 4 anos, ampliar as vagas para essa formação dos 700 médicos? As vagas já existem. Agora, no curso de medicina exige 6 anos de graduação e mais alguns anos de formação. Então, no futuro próximo, nos próximos 4 anos, já vamos ter muito mais médicos disponíveis em Pernambuco, até porque nós estamos construindo novas unidades. Nós vamos aumentar o número de médicos necessários para fazer a saúde pública que a gente quer no nosso estado, porque é um grande desafio, é um desafio nacional. Se você for ver o que foi feito nos últimos anos e imaginar que se não tivesse sido feito tanto investimento como o governo Eduardo fez, abrindo os novos hospitais, abrindo as UPAs de especialidades, como estaria a saúde hoje no nosso estado. Então, isso é fundamental e isso precisa ser feito. A saúde hoje ainda não é boa, nem em nível federal, nem em nível estadual, nem em nível municipal. O senhor concorda? Concordo, temos que melhorar muito. Agora, imagine se não fosse feito esse conjunto de investimentos, se nós não tivéssemos nos últimos 8 anos duplicado o número de leitos,
se nós não tivéssemos feito com que o número de UTIs que existia em Pernambuco em 2007 fosse multiplicado por 5 em 2014. Se nós não tivéssemos construído os novos hospitais, as 15 UPAs 24 horas, as 14 UPAs especialidades. Eu vou ter que fazer mais 4 hospitais. Vou construir o Hospital Geral do Sertão, vou construir o Hospital da Mulher de Petrolina, o Hospital Mestre Dominguinhos em Garanhuns e vou fazer o Hospital Geral de Cirurgias aqui em Pernambuco, aqui na região metropolitana, para enfrentar essa questão dos acidentes de moto, dos acidentes de trauma, que está enchendo nossas urgências e emergências, para que haja nas cirurgias programadas, aquelas cirurgias que podem esperar um pouco, uma instituição que seja adequada para que as pessoas não precisem esperar, porque hoje os hospitais estão cheios com a questão do trauma. Vamos fazer o Hospital do Idoso, reformando o Hospital de Areias, e vamos também criar, em Serra Talhada, reformando o Hospital Agamenon, o hospital de referência também da mulher, para tratar essa questão que também é muito delicada do parto de risco. Todo o interior precisa ter estruturas em condição de receber pacientes de cada município. E vamos complementar a rede de UPAs e especialidades, construindo uma em cada região do nosso estado, vão ser 6, e outros programas. Vamos ter que fazer programa de mutirão de cirurgia, como o doutor chegou, mutirão de exames, vamos fazer com que o medicamento seja entregue em casa. Então, são um conjunto de ações para melhorar a saúde. Agora, nós temos que enfrentar esse problema e estamos enfrentando. Pernambuco hoje é o estado que mais investe no Brasil em saúde pública, fruto dessa concepção. Imagine se não tivesse sido feito tanto investimento, Valdir, como estaria a nossa saúde hoje em Pernambuco. Ok, vamos precisar fazer um intervalo. Desculpa, o Leão queria entrar já com uma próxima pergunta, mas a gente deixa isso para o próximo bloco. Então, a gente volta daqui a pouquinho, é só 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com o candidato ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, da coligação Frente Popular. Também participam como entrevistadores o jornalista Sérgio Augusto Silveira e o cientista político Leão Vitor. E foi o Leão que ficou de formular a próxima pergunta. É com você, Leão. Candidato, o senhor falou nas suas propostas que vai criar novos hospitais, as UPAs e especialidades. Minha pergunta é, a carreira do médico tem alguma proposta para estruturar melhor? Porque hoje em dia muitos médicos têm vários vínculos com o Estado para poder ter um salário minimamente, na visão deles, minimamente adequado, ou até tem vínculo com o Estado em particular para poder conseguir pagar as contas no final do mês. E muitos deles falam o seguinte, a carreira de juiz é tão boa, você tem um salário fixo, tem um horário fixo e começa pelo interior vindo para a capital. Tem alguma proposta para melhorar a carreira do médico do Estado? Nós vamos continuar contratando médicos. Nós temos o compromisso de contratar 1.500 médicos nos próximos 4 anos para reforçar a nossa rede. E vamos ver alternativas de fixar o médico cada vez mais no interior, até com gratificações maiores, com um maior nível de atratividade para que ele esteja no interior. O importante para a fixação do médico é ampliar o número de residências médicas. Nós fizemos isso nos últimos 8 anos, tínhamos 300 e poucas vagas de residência, hoje temos mais de 600 e vamos continuar investindo nesses profissionais que são tão importantes, como também os outros profissionais da área de saúde. Nós vamos contratar 5.000 novos profissionais para buscar realmente que haja uma melhoria da qualidade do serviço e um maior conforto para se trabalhar no Estado. Nós temos um processo de negociação salarial que foi implantado por mim como secretário de administração, que é a mesa permanente de negociação, que fez com que todas as categorias tivessem ganhos reais significativos em relação ao que existia antes. E os médicos foram contemplados também com aumentos reais, bem acima da inflação, e hoje eles têm uma remuneração que é uma remuneração boa, mas vai ser novamente negociada para os próximos 4 anos para que a gente tenha realmente no serviço público profissionais cada vez mais motivados e dedicados e querendo trabalhar no Estado em favor da população. Nós temos aqui uma sequência de perguntas dos telespectadores e pediria ao candidato que, se possível, fosse um pouco rápido assim, nas respostas para poder a gente atender ao maior número de pessoas. Então tem a Edna do Cabo, ela diz, moro perto da Funase do Cabo. De vez em quando tem rebeliões com crimes bárbaros lá. Uma amiga minha perdeu um filho degolado. Como vai resolver o problema? Nós estamos investindo na construção de novas unidades, vão ser 600 vagas a mais.
Agora, isso precisa trabalhar com muita afinidade, principalmente com os municípios. Tem muito jovem que pode ser tratado no próprio município e o município não tem dado a devida importância a essa questão. Eles terminam sendo removidos por ordem judicial para essas unidades, terminam superlotando e misturando gente, meninos que poderiam estar sendo tratados no próprio município e com pessoas que precisavam realmente estar nesse tipo de ambiente. Então, nós temos que estar mais próximo dos municípios e temos que ter mais parcerias, até com recursos mesmo, para que eles possam ser cuidados nos próximos municípios, no próprio município, junto com as famílias. E só ir para essas unidades da FUNASA quem realmente precise desse período de liberdade assistida, de estar dentro do período de liberdade assistida, não, de estar dentro dessas unidades. O modelo de gestão hoje O modelo de gestão precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa ter dentro da FUNASA também a oportunidade de dar saídas, portas de saída para esses jovens. E a educação também é uma área que a gente vai investir dentro da FUNASA. Fazer cursos de qualificação, cursos que eles possam começar a pensar em outras alternativas que não sejam criminalidade, que não seja o uso de drogas. Então, isso também é uma política que a gente tem que estar mais presente como Estado, porque a questão da droga hoje é uma questão muito séria, a questão do crack vem atingindo muitos jovens, muitas famílias. Isso é fruto também da irresponsabilidade do governo federal com suas fronteiras, que tem deixado a droga entrar muito fácil no nosso país. Então, isso tem que ser também focado. Grupos de leituras dentro das unidades da FUNASA e a possibilidade de despertar nesses jovens outros objetivos que não sejam objetivos da criminalidade. O Reginaldo do IPCEP diz: sou professor do Estado, além da melhoria do salário, o que propõe para melhorar as condições de trabalho? Falta material e as salas não são apropriadas. Pois é, a gente falou tanto aqui da questão do salário do professor, mas tem essa outra questão que é muito grave também, que é a questão da estrutura das escolas e, inclusive, de material. Então, como coloca aqui o Reginaldo, como o senhor pensa em solucionar? É continuar investindo. Se multiplicou por 3 o investimento na educação. A situação hoje é muito melhor do que era há 7 anos e meio atrás, mas é um trabalho permanente, é um trabalho do dia a dia, que não pode se descuidar. E continuar reestruturando as escolas, fazendo as reformas necessárias, as ampliações necessárias, construindo novas salas, construindo condições para que o professor realmente tenha, num ambiente escolar, não apenas o salário, mas uma infraestrutura que dê tranquilidade para que ele possa bem lecionar as suas matérias. O Napoleão Petrúcio do Janga, ele diz: há 2 anos não chega água aqui. Pago a conta todos os meses, recebo água por carro-pipa 2 vezes por mês. O que o senhor propõe para regularizar o abastecimento? A Compesa, ela é sempre alvo de muitas críticas, né, de vários segmentos aqui nas nossas cidades. E, enfim, onde é que vai mexer para poder melhorar essa condição do abastecimento Como eu da falei, água? nós tínhamos em 2007 13% só dos domicílios livres do racionamento. Hoje chegamos perto de 60%. Ele deve estar nos 40 que faltam. É continuar investindo para que se atinja o universo que a gente quer chegar, de todos os pernambucanos terem água encanada, água que chega com regularidade nas suas residências. A Cátia de Rio Doce pergunta: qual a sua proposta para a comunicação pública? E lembra que o candidato Armando Monteiro, inclusive aqui no debate, na segunda-feira, prometeu viabilizar a TV Pernambuco. Vamos investir, sim. Nós temos que fazer com que a transparência e o controle social seja mais permanente na função pública também. Eu tive a oportunidade, como secretário de administração, de participar da elaboração do Portal da Transparência, que fez com que todos os gastos do Estado de receitas e despesas estivessem disponibilizados na internet. Hoje temos muitas mídias alternativas, como o Twitter, o Facebook, toda essa possibilidade das pessoas estarem se comunicando. Temos a TV Pernambuco, que virou uma autarquia, né, uma empresa. Ela vai ser reforçada assim, porque é importante ter as comunicações e ter as divulgações das ações e também permitir que a população tenha nesses instrumentos a possibilidade de fazer o controle social, de sugerir, de criticar e de ajudar a gente a governar Pernambuco. Não se governa sozinho, se governa com o povo, ouvindo o povo, porque é assim que a gente consegue os melhores resultados. E é assim que Eduardo fez e é assim que a gente vai fazer a partir de 2015. Durante a greve da polícia, a gente vê um caos aqui no Estado, né? E isso, inclusive, repercutiu nacionalmente, projetando uma imagem muito negativa de Pernambuco para o resto do país. E, lembrando esse fato, eu trago aqui a pergunta do Hernando de Oliveira, de São Lourenço. Qual a posição do candidato em relação ao plano de cargo e carreira ainda em negociação da Polícia Militar de Pernambuco, tendo em vista o atual estado de insatisfação da tropa? Tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, tem que ser dialogado, não se faz nada sem
o diálogo e a conversa. O que nós não podemos é descansar em relação ao Pacto pela Vida. Eduardo, em 2006, quando foi candidato ao governo, ele assumiu pessoalmente a segurança pública do nosso Estado. Eu também vou assumir pessoalmente, porque segurança, você não pode descansar nem um minuto. Pernambuco conseguiu, no Pacto pela Vida, ser o único estado do Brasil que nos últimos 7 anos vem reduzindo o número de homicídios ano a ano. Foram 40% de redução nos últimos 7 anos e 60% no Recife. Então, isso é uma questão que tem que ser tratada com muita seriedade, com muita discussão, com muito diálogo. Sabemos das necessidades da tropa, vamos discutir. E vamos pedir também a cada policial que tenha a compreensão do diálogo, para não fazer medidas extremas, como foi essa greve, que terminou prejudicando não apenas ele, não apenas o Estado, mas a população em geral. Eu tinha colocado no meu roteiro de perguntas o tópico do Pacto pela Vida. É claro que nosso tempo aqui está ficando já curto, temos ainda umas perguntas, eu gostaria ainda que o Leão e o Sérgio também participassem, mas já que o senhor tocou nesse ponto do Pacto pela Vida, né, que é um programa que ninguém pode deixar de reconhecer o seu mérito, né, essa redução é notória, né, no país todo, mas ainda assim nós temos um número muito elevado de assassinatos, de homicídios, principalmente entre jovens, pretos e pobres. Né? Ou seja, um lugar onde morrem quase 3 mil pessoas por ano é uma coisa que a gente deve se estarrecer. Eu acho que essas diminuições, esses índices que aparecem em programas como o Pacto pela Vida não podem, de forma alguma, mascarar essa realidade. Não pode. Né? Então, assim, o senhor acredita que seja realmente possível, ou o que fazer, né? Quem precisa fazer alguma coisa para que a gente diga, olha, a gente não tem mais 3 mil pessoas morrendo, a gente tem 100, 10 ou nenhuma. Isso é que nosso, necessário. Isso é o nosso objetivo, né? Nós tínhamos 400 mortes por mês em 2007, hoje temos pouco mais de 200, mas é muita morte. Não dá para conviver com 200 mortes todo mês. A gente tem que enfrentar isso, com mais polícia na rua, com mais equipamentos, com mais tecnologia da informação e, principalmente, com mais ações preventivas. Uma das coisas que nós estamos colocando no nosso programa de governo é a construção de 20 compás, que são centros de convivência entre a família, entre os jovens, para dar as alternativas para esses jovens também, de ter um ambiente de interação desse equipamento, buscar na qualificação profissional, buscar despertar da cultura, dos esportes, das artes. Isso também são políticas preventivas, como também a escola de tempo integral. Vai buscar também fazer com que o jovem se afaste, para que a gente realmente tenha também, não apenas em políticas repressivas, mas em políticas preventivas, a oportunidade de fazer com que o Pacto pela Vida se transforme no futuro, no nosso grande sonho de um grande pacto pela paz. A paz do nosso Estado, a paz para que Pernambuco seja um Estado referência na segurança e na tranquilidade das pessoas. Sim, falando agora como vocês abordaram, né, a questão da ordem pública, a questão da situação da Polícia Militar, eu me lembrei de uma outra questão envolvendo a ordem pública diretamente, né, e que o governo do Estado poderia, né, não sei se tem, mas poderia intervir, né, para que mais essa fronteira de confusão fosse resolvida, que é a questão da greve dos transportes coletivos. Né? Ora, se mexe na ordem pública, logo o governo do Estado tem que pegar e entrar em cena para pelo menos diminuir essa situação de dificuldade, né? Já pensou nesse sentido ou a coisa fica só entre patrões e empregados das empresas? Não, o Estado tem que ter seu papel, um serviço público. Na verdade, há uma concessão para que as pessoas utilizem e explorem esse serviço público. Nós temos a relação entre patrão e empregado, mas o Estado tem que intervir para não deixar a situação como a gente viu nos últimos dias. Então, tem que ter realmente um papel do Estado, um papel também de mediador, de buscar as alternativas, de fazer com que a Justiça também delibere sobre essa questão de maneira muito rápida e buscar que haja o despertar também do bom senso de se esperar por cada instituição, cuidar do seu papel, para que não haja uma antecipação de fatos, como a gente verificou em relação a esse problema que passou. Se anteciparam a possível decisão que a Justiça fosse dar. Isso está errado. Isso tem que ter também o papel de cada um e a ação do Estado buscando, junto às instituições competentes, que se dê a solução necessária. Nós não vamos nos omitir em problema que aflige a nossa população de maneira nenhuma.
Pois não. Leon. Queria tocar na questão do planejamento urbano, que é constitucionalmente intrínseco ao município, mas que geralmente o município não tem condições de arcar com os custos, né, e geralmente geralmente recorre a outros organismos de financiamento ou até mesmo ao governo do estado. O senhor tem alguma proposta de ajudar o prefeito Geraldo Júlio a enfrentar esse problema da cidade ser tão desaprazível de se andar? A gente não tem calçada, os prédios são muito altos, há uma concentração muito grande de pessoas nos bairros. Recife não é uma cidade totalmente verticalizada, mas onde ela é muito verticalizada. Então, a questão urbanística é desprazeroso andar no Recife, ainda mais com a CELP, que não faz a manutenção dos cabos de energia elétrica, e eu quase por 4 vezes toquei num fio desse que fica pendurado, e o Estado tem uma agência reguladora para poder fiscalizar as concessionárias. Né? Como é que fica isso, esse planejamento? Veja, a questão do Pacto Federativo é muito grave. Nós estamos em plena democracia com a maior concentração de recursos que já houve na história por parte da União. A União segura os recursos, faz as exonerações justamente naqueles impostos que são compartilhados com estados e municípios e tem prejudicado a finança de todo mundo. Nós temos, como Estado, mesmo sendo prejudicado por essa política perversa da União, nós temos ajudado muitos os municípios. Nós fizemos o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, o FEM, que buscou dar recursos para investimento, para justamente fazer calçamento, para ajeitar calçada, para reformar praça, para reformar posto de saúde e creche. Vamos continuar apoiando o prefeito Geraldo Júlio, aqui no caso do Recife, para que ele possa continuar fazendo essas questões de enfrentamento da questão da calçada, da questão metropolitana em si. Agora, é fundamental e é importante que o Estado também crie mecanismos de ajudar esses municípios. Eu tive a oportunidade de colocar no meu programa de governo a criação de um escritório de projetos, para permitir fazer projetos para os municípios, para que os municípios possam ir aos institutos, às organizações do governo federal ou às organizações internacionais para buscar recursos. Porque hoje, muitas vezes, o que falta na estruturação dos nossos municípios é projeto, é gente que possa fazer os projetos para captar os recursos. E no Estado vai ajudar justamente os municípios a ir atrás disso. E vamos cobrar do governo federal, ao compromisso da nossa presidente Marina Silva, de trabalhar por um pacto federativo que seja menos perverso, que distribua recursos de maneira justa e igual entre estados e municípios. Vamos a mais uma pergunta do Expedito Rezende da Estância. Aliás, isso aqui nem é uma pergunta. Ele diz: eu gostaria apenas de fazer um pedido ao candidato, que a transposição do Rio São Francisco seja prioridade do governo, assim como a padronização e a capacitação das polícias civil e militar. Ele quer o seu comprometimento com isso. Temos aqui o Paulo Roberto Piedade. Depois da morte de Eduardo, o comando do PSB vai ficar em Pernambuco ou vai para São Paulo? Vamos ter eleição agora no final do ano e vai ser discutida essa questão. Pernambuco vai querer ter o papel, como sempre teve, no PSB nacional, e vamos ter, porque nós temos nossa força, nós temos nossa liderança, nós temos um conjunto de companheiros que vão nos ajudar. Pernambuco com certeza vai ter papel de destaque nos destinos do PSB, até porque nós vamos ganhar as eleições para o governo e vai ser um governo que vai ajudar muito a presidente Marina Silva, que é do PSB, a comandar os destinos desse país. O Marcelo Carneiro, do Sítio Novo: a situação atual da saúde pública é de calamidade, porque ao invés de pensar em novos hospitais, não cuidar melhor do que já existe? Nós temos que pensar nos novos hospitais e cuidar no que já existe. Que está ruim, o que já existe. Melhorou muito. Se você pegar os últimos 8 anos, aumentamos em 30% a oferta de serviços nos hospitais existentes. Hoje a realidade é outra. Agora, como eu estava lhe dizendo, imagine se a gente não tivesse feito os investimentos que nós fizemos nos hospitais antigos e se nós não tivéssemos construído os novos hospitais, como estaria a situação de Pernambuco em relação à saúde pública. Então vamos para a reforma agrária. Quem faz a provocação aqui é o Mário Luiz, de São Lourenço. Ele só agricultor, o que o senhor propõe para a reforma agrária? Continuar apoiando. A reforma agrária é importante, os assentamentos, temos que dar, tanto em questão da reforma agrária, tanto também na agricultura familiar, a assistência necessária para que as pessoas tenham condições de fazer a sua lavoura, de fazer a sua produção, de ter técnicas novas de produtividade, para que possam fazer o seu produto, vender adequadamente, ter sua renda e cuidar da sua terra, para que ele seja cada vez mais feliz de estar ali na sua terra, cuidando dos seus filhos, fazendo com que a felicidade da sua família. Vamos estar presente, buscando que Pernambuco seja cada vez mais produtivo na agricultura familiar e dando a assistência necessária
a quem faz a reforma agrária e cobrando, principalmente do governo federal, a sua responsabilidade nesses assentamentos, porque muita coisa fica dependendo do governo federal e o dinheiro não chega. Candidato, só temos 2 minutos. Eu queria deixar pelo menos uns 30 segundos para o senhor fazer suas considerações finais e aproveitar o tempinho que sobra ainda para ver se a gente encaixa mais alguma pergunta. Tem, por exemplo, o Lucas Medeiros, de Boa Viagem, diz: sou aluno de teatro, não vejo nenhum candidato falar de cultura. A região metropolitana não tem espaços para trabalhar. Meu destino é sair de Pernambuco. O que o senhor reserva para a cultura? Nós vamos apoiar muito a cultura. Nós temos o Fucultura que foi muito fortalecido no governo Eduardo, vamos investir mais e vamos criar os territórios da cultura para valorizar os nossos mestres, as pessoas que cuidam da pintura, da arte, da música e que eles tenham a oportunidade de ser contratados pelo Estado para divulgar a sua arte, para qualificar os jovens, para difundir sua cultura, porque Pernambuco é muito rico na sua área cultural, o que precisa de apoio para que ela possa ser difundida e que Pernambuco continue sendo essa referência cultural, não apenas para o Brasil, mas para o mundo principalmente. E fechando aqui com uma pergunta polêmica, é do Davi de Codeon. Candidato, qual a sua posição em relação à descriminalização da maconha? Eu sou contra. Gostaria de... Eu acho que nós temos outras prioridades no momento e a questão da descriminalização da maconha não é um assunto que a gente deve discutir nesse momento. A gente tem que cuidar das outras coisas, principalmente de afastar nossos jovens do crack. Então essa é a nossa prioridade no momento como governante de Pernambuco. Então, candidato, a gente já agradecendo a sua participação, né, a gente libera para o senhor 30 a 40 segundos para suas considerações finais. Eu queria lhe agradecer, Valdir, a Fernando, a Leon, a oportunidade de termos esse debate e agradecer, porque foi possível nesse espaço falarmos um pouco das nossas propostas, das nossas ideias para um Pernambuco melhor. Eu sou candidato pela primeira vez, ajudei Eduardo a governar Pernambuco, tenho 22 anos de experiência no serviço público e me coloco à disposição da população de Pernambuco para levar minha experiência como gestor público, um gestor público que ajudou nos últimos 7 anos e meio o Eduardo a governar e a fazer as transformações que a gente fez. Eu tenho um compromisso de honrar esse legado e fazer Pernambuco avançar muito mais. E vou fazer, porque nosso compromisso é principalmente com aqueles que mais precisam. As pessoas que ajudaram o Eduardo são as pessoas que vão me ajudar. E eu, dentro dessa construção desse projeto coletivo, vou ter a possibilidade de fazer que Pernambuco continue no rumo certo, no rumo da melhoria de todos os serviços, chegando cada vez mais perto da população. Bom, agradecemos mais uma vez a participação do candidato Paulo Câmara aqui no programa Opinião Pernambuco, a participação do jornalista Sérgio Augusto e também do cientista político Leon Vitor. Obviamente, não podemos deixar de agradecer a sua participação, agradecer àqueles que mandaram perguntas, pedir desculpas àqueles que não puderam ser contemplados, né? O número realmente é bastante grande de perguntas que vão chegando. Então, a Opinião Pernambuco fica por aqui e amanhã você tem um outro debate, uma outra entrevista, e aí com o candidato Jair Pedro, do PSTU. Boa noite.